eu não consigo empreender sem ação. Eu Claro tenho que que ter não. ação para poder correr atrás, tenho que ter ação para poder desenvolver. Então não adianta nada eu ter a melhor ideia do mundo, sendo que eu não pego essa ideia e coloco ação nela. Tanto é que a palavra realização termina com o quê? Ação. Com ação. E aí, quando a gente vai pensando nessa história, quando eu conheci o Sebrae, então eu tinha 20 anos de idade, e aí os técnicos do Sebrae vieram, me ensinaram. Aí o Rafael Lucchesi me apresentou a calculadora HP12C, matemática financeira, eu fiquei maravilhado com aquilo. Aí eu comecei a entender o que era o plano de negócio, como é que você planejava negócio, e aí eu dava orientação para essas pessoas, mas eu dava essa orientação a partir do que eu tinha aprendido, eu nunca tinha empreendido. E aí foi então que por causa disso eu tomei a decisão de fazer administração de empresas. E aí, 2 anos depois, aos 22 anos, eu passei no vestibular. Naquela época ainda tinha o vestibular concorrido e tal, mas eu passei numa faculdade particular, eu realmente não tinha condição de passar numa federal, até mesmo porque tinha aula durante o dia, eu precisava trabalhar para me manter e tal. E aí foi muito interessante, que aí veio o primeiro período e eu sempre muito interessado, porque eu já sabia o que eu queria, já tinha aprendido muita coisa e tal. E aí quando foi no segundo período, na aula de finanças, eu tive que comprar uma calculadora HP12C. Essa calculadora hoje está lá na empresa, num quadro, na entrada, porque eu respeito muito essa história. E na época era a época da URV, então o dólar tinha baixado, que era uma URV era $1, tal, aquela coisa toda. Eu comprei a calculadora, lembro do preço dela até hoje, $75. E aí, como estava 1 para 1 o câmbio, eu consegui comprar porque ela era muito cara. E eu realmente comecei a aprender aquilo. E aí, no segundo período, na verdade acho que segundo ou terceiro período do curso de administração, como eu ia de ônibus, né? Eu saía de Itabirita, era 1 hora de ônibus para ir, 1 hora de ônibus para voltar, eu era o primeiro a chegar a ser deixado pelo ônibus, então eu ficava estudando e o último o ônibus a pegar. E aí eu ficava também estudando, trocava muita ideia com os meus professores. E aí um belo dia, no clube da minha cidade mesmo, lá, um clube que a gente frequentava, eu tô lá num domingo distraindo, né, tal, e aí um contador da minha cidade começa a puxar assunto, a gente se conhecia e tal, e era um contador muito famoso, muito conhecido, falou, olha, esse negócio que você tá aprendendo aí, eu falei da matemática financeira, eu tava maravilhado com cálculo de juros, com aquela coisa toda, falou, esse negócio aí me interessa, eu tô com um cliente que fez um projeto tá precisando de fazer um financiamento e o banco pediu um plano de negócio. Estava na época de um programa chamado Brasil Empreendedor. E aí, eu ganhava como funcionário da prefeitura no programa do Sebrae, na época era R$350. Na época, 350. Eu não lembro mais da unidade. R$350, acho que era isso. Pra você ter ideia, minha faculdade custava 320. Nossa. Então, empatava, cheque especial, pagar. Aí a prefeitura às vezes apoiava a gente de ônibus, então tinha aquelas coisas, mas o fato é que aí quando esse contador, né, falou comigo, eu falei, me dá lá o projeto para eu ver. Aí, Felipe, eu peguei, comecei a ler o projeto que o contador até então tinha preenchido. Rapaz, sabe aquela coisa assim, né? O contador tem muito trabalho. Aí chega o cliente pedindo para fazer uma coisa que não tem a ver com contabilidade. E eu comecei a ver uma série de erros no projeto. Começava falando de um jeito, terminava falando. No meio do caminho, ele falava que queria vender 120 mil. No início era 200 mil, no final era 80. Todo descompensado o projeto. E se você estava pegando financiamento, cálculos de juros errados, sistema price, saque, por aí afora. Bom, então, o que eu fiz? Eu falei, vou mexer nesse projeto. E aí mexi nesse projeto como um todo. E na hora que eu mexi nesse projeto como um todo, mexi daqui e dali, entreguei o projeto todo bonitinho e tal, mandei pro contador. Na hora que eu mando pro contador, e naquela época não tinha celular não, detalhe. Era telefone fixo. Aí o telefone fixo lá de casa toca. Marcos, tem uma notícia para te dar. O projeto foi aprovado. Eu vou, que beleza e tal. Aí eu falei com ele assim, então tá bom, me conta uma coisa.
Tem mais outro para fazer? Ele falou, não, eu tenho mais outros. Só que esse você fez de graça. Quanto que você cobra? Eu falei, 50... Acho que foi isso mesmo, R$50. Cobrei R$50. Bom, eu ganhava R$320. Já começou. Cobrei 50. Para utilizar uma coisa que eu estava aprendendo na faculdade. E aí que eu quero falar de você... não basta você ter o conhecimento, no meu caso. Se você não utilizar isso, você não está empreendendo a partir do conhecimento que você tem. Simples assim. É ação. Agir a partir de uma identificação de uma oportunidade, né? Esse programa Brasil Empreendedor, bem dizer, obrigava os empreendedores que queriam pegar financiamento a fazer um plano de negócio. Tinha que ter toda uma burocracia, tudo. Aí, fiz o projeto, telefone toca, passou. E eu trabalhando no programa do Sebrae, e que horas que eu fazia o projeto? Chegava da faculdade à noite, chegava por volta de 00:30, tomava um banho. Eu conto essa história, o povo morre de rir, porque na época, na minha casa, a conexão era uma conexão de escada da IG, não tinha internet, fibra ótica, não tinha essas coisas não. Depois da meia-noite era de graça, né? A internet de graça, a hora que você põe pra conectar, ficava assim, dava uns barulhos todo maluco lá, aquela coisa lá. Enfim. E aí, quando eu fiz o segundo e o segundo passou, eu falei, opa, tô achando que tem aí uma oportunidade de negócio. Então, hoje o empreendedorismo fala muito de que quando você empreende é quando você resolve uma dor ou uma necessidade. Eu não sabia disso na época, que chamava isso, que tinha esse nome, mas eu sabia que tinha uma demanda e que não tinha gente qualificada na minha cidade para poder fazer. Aí eu peguei, ele falou, tem outro, quanto que você vai cobrar? Eu falei, 200. Ele falou, mas aumentou demais. Eu falei, não, o primeiro foi para você conhecer o meu trabalho, o segundo foi para você ter confiança de que ia ser aprovado, mas o tempo que eu levo é 200. E eu ganhava 320. Muito bem. Comecei a ganhar uma graninha, cara. Aí comprei um computador melhorzinho, na época foi um 286, e comprei uma impressora HP 692C, mas dividido com minha irmã, porque não tinha dinheiro, não, custava caro. Minha irmã também estava começando a trabalhar, a gente foi e dividiu isso, né? Cara, aí eu comecei a fazer os projetos já de um jeito diferente. Eu entrava no site do Banco do Brasil, pegava logo do Banco do Brasil, já fazia... bonitinho. Aí já fazia... Estilo todo, Marcos Fábio. Aí já fazia todo. E aí, eu ia deitar quase todo dia, 2h da manhã, ficava cansado, mas... E eu comecei a fazer 2, 3 projetos. Você ganhava mais com o projeto e com o seu salário? Não, comecei a ganhar mais do que com o meu salário. Mas como eu estava nesse programa do Sebrae e gostava muito do que eu fazia, né? Eu falei, não quero... E ali eu conheci alguns consultores, e aí tinha 2 consultores, Marco Aurélio Pereira Lins e Joaquim Barreto, do Grupo 7 Consultoria na época. E aí eles começavam a prestar serviço de consultoria para algumas empresas da minha cidade que eu indicava, e eu ficava maravilhado com aquilo. Falava aqui, deixa eu fazer alguma coisa para vocês, eu faço de graça. Deixa eu ir lá na empresa buscar os dados, né? Deixa eu carregar a mala para vocês. E aí eles deixavam. Eu ia, buscava os dados, dava o tratamento dos dados, comecei a aprender um pouco de computador, fui fazer um curso de Excel na época. E aí eu comecei a perceber que ali tinha um negócio. E os meus projetos começaram a ser tão aprovados que um belo dia o gerente do banco da Caixa Econômica Federal me chama para uma conversa. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que ele está querendo comigo? Ele falou, não, eu estou vendo seus projetos aqui e eu quero te indicar. Você tem um cartão da sua empresa aí? Uau! Não tenho cartão da minha empresa, não tem sequer empresa, né? Aí, na época eu falei com ele que eu ainda não tinha, que eu estava pensando e tal. E aí, eu peguei, passei meu telefone para ele. Aí, Felipe, eu lembro que eu fui na papelaria, eu comprei uma folha de papel cartão e imprimi naquela HP o cartão com meu nome e tal, aquela coisa toda, né? E aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer isso, eu vi que ali tinha uma oportunidade de negócio. Só que o tempo passou e, como eu era funcionário da prefeitura, veio a mudança de política. E aí, nessa mudança de política, o prefeito que entrou era do partido, viu que o que eu fazia, porque eu era do programa do Sebrae, dava muita visibilidade, e aí resolveu me tirar. Ele não podia me mandar embora, que eu era concursado, resolveu me tirar e mandou para um outro lugar, lá para a Secretaria de Educação. E eu ainda fiz coisas lá, escrevi um projeto lá que conseguiu uma Kombi para a cidade. Eu sempre comecei a ver essas coisas.
Mas como o trabalho lá foi muito bem feito, foi um trabalho muito legal, esse trabalho ganhou notoriedade. E o Fernando Henrique Cardoso, na época o presidente, falou desse programa do Proder num programa de rádio. Eu, na terça-feira, meu telefone tocava de tudo enquanto é jeito e tal. E quando houve essa mudança de política, eu tinha, antes de sair, eu estava treinando a pessoa que vive no meu lugar, chega uma pessoa lá, em Itabirito, Zé Raimundo Delgado, falou, você quer o Marcos Fábio? Sou. Prazer, Zé Raimundo Delgado, secretário de administração de Santa Luzia, o prefeito mandou te buscar para você trabalhar com a gente. Nossa. Desse jeito, porque ele tinha ouvido no rádio que... Eu falei, mas como assim e tal? E aí, cara, eu fui. E aí eu já tinha 26 anos, fazendo faculdade ainda, me mudo para Santa Luzia. E aos 26 anos eu me tornei secretário de Desenvolvimento Econômico. Com 26 anos, com secretário. 26 anos, né? Bacana. Porque toda a trajetória que eu havia construído lá na cidade, que o Proder é um programa de desenvolvimento, que é de atração de empresa, de apoio à empresa. E, cara, e fiz, graças a Deus, um trabalho bom. Levamos, na época, a Quartzolite para a cidade. Então, hoje, lá em Santa Luzia, tem uma fábrica da Quartzolite. E aí fizemos muita coisa legal lá e tal. E aí, quando foi em 1999, eu estava me formando na faculdade. E no dia da formatura, e muita coisa legal aconteceu e tal, mas talvez uma das coisas mais legais é que meus colegas do Sebrae estavam na formatura. Aí o Freitas, que você conhece, na época ainda não era o gerente do Sebrae, era um técnico na época, falou assim, parabéns pela formatura, eu estou aqui para dizer que o chefe mandou vir você trabalhar com a gente agora que você formou, porque você não entrava no Sebrae... Informar. Não, cara, aquele dia eu fiquei radiante e tal, e aí em 99... Então, durante esse tempo que eu fui secretário, a ideia da consultoria e os projetos paralisaram, que eu fui fazer outras coisas. E quando foi 5 de abril de 99, eu me tornei realmente funcionário do Sebrae, que antes era um funcionário contratado por outro programa. Aí, tem que pegar a cronologia aqui, né, para entender isso. Aí, quando foi em julho de 99, não, melhor dizendo, desculpa, aí fiquei um ano lá no Sebrae. Quando foi em julho, tinha uma pessoa que trabalhava em Divinópolis, que foi demitida por uma série de demissões que sabia acontecer, me convidaram para vir para Divinópolis. E aqui eu cheguei e vim assumir o escritório do Sebrae aqui. E daqui eu conheci pessoas muito bacanas e tal. Inclusive uma dessas pessoas que era estagiário na época, hoje é o gerente do Sebrae daqui, que é o Léo. Então, assim, muita coisa legal aconteceu. E dali, como eu já tinha formado, eu comecei a fazer minha pós-graduação. Logo quando eu comecei a fazer pós-graduação, o Léo, que era, na época, estagiário, estudava numa faculdade daqui, que era a FACED, me apresentou o coordenador de curso de administração da FACED. Aí eu fui lá conversar com ele, aí tinha o status do Sebrae, aquela coisa, começa a dar aula em faculdade. Só que em 99, quando eu entrei no Sebrae, eu fiz meu Empretec, que é um curso de empreendedorismo que o Sebrae tem com a ONU, indico para todo mundo, muito legal, que é do descobrimento para você praticar essas características do comportamento empreendedor. E lá eu escrevi minhas metas. Eu estava entrando no Sebrae naquele ano, e minha meta era sair do Sebrae, montar uma empresa de consultoria, retomar a ideia da consultoria e dar aula. Eu queria dar aula na faculdade, a consultoria e a outra coisa que era da meta. Era eu ter uma experiência internacional. Eu queria aprender inglês para ter uma experiência internacional. Bom, e aí vi para Divinópolis, comecei a trabalhar no Sebrae, também a ideia da consultoria adormecida. Mas aquilo foi crescendo dentro de mim, eu vendo a demanda e tal. Eu entrei no Sebrae 5 de abril de 99. Conheci um consultor daqui, essa pessoa se demonstrava uma boa pessoa, um parceiro e tal, comecei a indicar muita coisa para ele. E aí eu falei com ele, eu tô pensando em sair e montar uma consultoria. E na época, é engraçado que como você toma uma decisão, como é que o universo conspira, né? Às vezes ele espera de você a decisão para conspirar. Eu peguei, quando eu tomei a decisão que eu vou sair, o diretor da faculdade que eu dava aula, aí nisso eu comecei a dar aula em outras faculdades, e aí as pessoas começaram a gostar muito de mim, do meu jeito de dar aula e tal. E aí esse diretor da faculdade, né, o dono da faculdade,
estava começando a inaugurar uma área comercial na faculdade, porque o vestibular não estava mais aquela coisa, tinha que ter. Me convidou para assumir a área comercial. Foi pronto. Era só 20 horas por semana, beleza. Deixo o Sebrae, trabalho 20 horas, depois me dedico à consultoria. E aí começamos um projeto da consultoria, eu e o Ricardo, e isso decolou, e durante anos eu pude empreender a partir do conhecimento, tanto do conhecimento que eu aprendi todos os dias na sala de aula, como dos cursos que eu fazia. E eu sempre tive uma neura, Felipe, que era assim, se eu aprendi uma coisa hoje, eu tenho que usar amanhã. Mas por que isso? Porque o conhecimento, quanto mais você usa, mais você tem. E aí, então, essa minha história seguiu, essa empresa de consultoria cresceu, até que, há 3 anos atrás, em 2019, nós tínhamos sócios, vieram outros sócios para o projeto. Eu comecei a ter aquela coisa assim, né, de eu querer fazer algumas coisas, e às vezes os outros não queriam, e eu comecei a ver que minhas ideias não eram mais já aceitas por todos, e aí eu resolvi sair e começar uma empresa de consultoria do zero. Então, aquela empresa que eu sonhei lá na faculdade, comecei a trabalhar, deixei ela para trás. Foi uma atitude de anos, né? muitos anos, quer dizer, um negócio que começou lá na faculdade, trouxe para cá, o nome cresceu, ficou famoso, tal. E aí eu peguei e comecei a empreender a MF Gestão de Negócios, que embora meu nome é Marcos Fábio, então MF Marcos Fábio, mas vem muito mais de mentalidade livre, de pensar fora da caixa. Então o Mindset Freak foi um termo que eu aprendi com a inovação. Bom, então para a gente tentar fechar essa história, eu comecei a entender que dava para você empreender a partir de qualquer coisa, principalmente do conhecimento. Eu me lembro que quando eu estava nessa empresa de consultoria ainda, eu resolvi ir para uma feira em Nova York. E os meus sócios na época não aprovaram a minha ida no sentido da empresa pagar para mim. Eu falei, não, eu vou do meu bolso. Né? Vou gastar dinheiro do meu bolso, e fui do meu bolso. Atitude, né? Independência e autoconfiança, uma outra Exato. característica empreendedora. Eu vou do meu bolso. E lá, Felipe, eu aprendi tanta coisa que de lá eu comecei a rascunhar e montei uma palestra que chama Gestão em Tempos de Hipercompetição, Desafios e Tendências. Eu já fiz essa palestra mais de umas 80 vezes. Pagou. Não, pagou mestrado, pós-graduação e tudo mais. E aí, cara, é isso. Sempre estudei, fiz mestrado e tal. Então, como que o empreendedorismo entrou na minha vida? Entrou um pouco pelos exemplos dos pais, entrou também pelo conhecimento, empreender a partir do conhecimento. E nesse meio do caminho, eu sempre fui doido para ter uma loja de calçados. Aí, eu ainda na empresa de consultoria, aparece uma oportunidade da franquia da Havaianas. Eu falei, meu Deus, mas só que não era para Divinópolis, era para Sete Lagoas. Aí o Cláudio, que era meu cunhado, trabalhava como supervisor do Boticário. Eu chamei e falei, Cláudio, tem uma oportunidade da Havaianas. Eu tenho o capital. Se você topar mudar para Sete Lagoas, nós abrimos. Ele falou, nossa, mas como é que fica e tal? Topamos o negócio, abrimos a Havaianas. Logo em seguida veio depois a segunda loja, graças a Deus as lojas estão aí até hoje. No ano passado nós fizemos, foi comemorado 10 anos de loja e 10 anos depois também, eu já dentro de outras prioridades, negociei com o Cláudio e eu falei, Cláudio, toca o negócio sozinho, que eu quero focar na MF Gestão de Negócios, está crescendo. Então a gente fez um bem bolado lá e agora estamos empreendendo um novo sonho, né, de construir realmente um negócio ligado ao conhecimento que tem um grande propósito de ajudar os negócios do Brasil a prosperarem. A gente vê tanta dor nas empresas, tanta gente que empreende, mas não tem conhecimento, comete velhos erros. Eu sempre falo, já que é para cometer erro, vamos cometer novos erros. Os velhos, nós temos experiência aqui, contrata a gente aqui que vamos fazer. Então essa é a história, né? Uma história contada assim, né? De forma mais veloz aí. Tem muitos recortes dessa história muito, muito legal, de muitas coisas que aconteceram. Mas o que eu trago para mim é isso. E aí era uma paixão minha ser facilitador do Empretec. Ah, lembrei, foi isso. Na verdade não era viagem internacional, não. Eu coloquei no Empretec que eu queria ser facilitador do Empretec. Porque você fez o Empretec e gostou. E me identificava. Bacana. E aí, alguns anos atrás, eu fazendo um trabalho de consultoria junto com outro consultor que é facilitador do Empretec, a gente trabalhou junto e falou, você tem perfil, vou te indicar. E aí indicou, eu comecei a fazer o treinamento, um treinamento pesado, muitas horas de treinamento, e aí eu me tornei facilitador do Empretec. Então, quer dizer,
né, aquelas metas foram alcançadas e depois eu já construí outras, porque se tem uma coisa que eu sempre falo é coerência. Aquilo que eu ensino é aquilo que eu pratico. Então essa foi a história, foi assim que eu cheguei até aqui. Eu sou muito grato às pessoas que passaram pela minha vida, eu sou muito grato a uma pessoa que trabalhava na prefeitura de Itabirito, Geraldo Magela, eu sou grato a ele, eu sou grato ao Deus da Edith que me convidou, e eu pude retribuir. É tão legal quando você pode retribuir em vida para uma pessoa. Logo quando eu deixei a Secretaria de Desenvolvimento de Santa Luzia, o Deus da Edith, que era o secretário de desenvolvimento que me convidou para Itabirito, estava desempregado. Eu fui, convidei ele e ele aceitou o convite. E o Zé Raimundo, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, virou prefeito de Santa Luzia depois. E a gente tem uma amizade muito grande. E aí, recentemente, eu até indiquei o Zé Raimundo também para poder trabalhar num programa que tem o prefeito empreendedor. O Sebrae estava à procura de gente com experiência. Então, assim, foi muito legal. Tem muitos recortes dessa história aí legais, né? Mas...